Gravar meio doente, ter que fazer as coisas. A vida não é perfeita. Você aí provavelmente já ouviu falar da frase que o cérebro não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário. E aí, essa frase e isso parece meio bonito, parece útil se você parar para pensar que isso pode mudar a sua realidade. E esperançoso, afinal você pode mudar as coisas com o poder do seu pensamento e com o poder da sua imaginação. Afinal, né, imaginação e pensamento estão interligados. Mas é falso. É falso. E o cérebro não se engana. Na verdade, quem se engana é quem interpreta mal essas informações. Então vamos para o que é fato. Um estudo científico com neuroimagens recente, de 2023, fez uma pesquisa com ressonância magnética e rastreadores oculares e descobriram que o córtex parietal codifica as informações de forma diferente do que é um estímulo real e do que é um estímulo imaginário. E também a forma em que o seu cérebro processa aí na área cortical tem um padrão separado para elas. Só que se você parar para pensar, como que você define mais ou menos o que é que você está vivendo é real? E isso tem base no que você está sentindo. E se é sentido, é sensorial. E o sensorial, se há de ser seu cheiro, pode ser temperatura, pode ser toque, pode ser a visão, entre outras coisas. E foi aí que fizeram outra pesquisa para tentar ver essa parte de intensidade sensorial. E descobriram que sim, a intensidade sensorial, ela influencia no que vai ser real para você e o que não vai ser tão real. Então, quanto mais ativa as áreas sensoriais do seu cérebro, mais chances dele interpretar que aquilo é real. E quanto mais baixa essas áreas ativas, mais ele vai interpretar que isso é imaginário. Além do sensorial, como você aí processa essas informações e raciocina elas, também é possível classificar entre real e imaginário. E se a gente vai falar de raciocínio, assim a gente vai acabar falando do córtex pré-frontal. Mas para isso aqui, mais especificamente, córtex pré-frontal medial, que vai em baixa ativação fazer com que você tenha algo semelhante a erros de fonte, que é semelhante a estudos em esquizofrênicos. Então, no seu cérebro, para um evento real e para um evento imaginário, eles são codificados de forma diferente. Mas se você imaginar algo com tanta intensidade, pode ser que você tenha algo chamado sobreposição neural, em que você vai ficar temporariamente confuso em relação à realidade. Mesmo caso você consiga ser tão intenso na sua imaginação ao ponto de causar uma sobreposição neural, ainda assim será temporário e não é suficiente para virar e falar que o cérebro não sabe diferenciar o que é real e o que não é real. E aí começa alguns problemas de divulgação e desinformação sobre falar que ele não sabe diferenciar, porque se ele não sabe diferenciar, fica muito mais fácil você fugir da realidade e fica muito mais fácil você colocar como muleta ali a autossabotagem, ou de repente também vender uns produtos, né, uns cursos sobre autoajuda. E tá cheio de gente assim espalhando essa informação errada sobre realidade e imaginação. Tá ali, ó, sem diferenciar pelo cérebro. Isso tem até no TED Talk. Gente passando essa desinformação. E isso surge um monte de problemas. E um deles é que quando você fica nessa fuga da realidade, fica demais na imaginação, isso não resolve os problemas, só adia. Além de que, quando você vive demais na imaginação, você começa a tropeçar com a realidade.
Você vai ficando cada vez mais frustrado e cada vez embolando mais as coisas na sua vida e não sabendo lidar com elas. E aí eu quero entrar em um outro assunto aqui, pra você entender que não é a mesma coisa, mas que também às vezes é passado lá fora como se fosse. Que é um assunto científico de um fisiologista chamado Pavlov. E ele descobriu que é possível fazer uma coisa chamada condicionamento. E o condicionamento funciona mais ou menos o seguinte: é um padrão de estímulos com comportamentos feitos numa certa sequência, repetidamente, até seu cérebro gravar e entender aquele padrão. Assim, quando você tiver o primeiro estímulo ali, ele consequentemente vai achar que o próximo é aquele, afinal, é o padrão. E o condicionamento, para dar um exemplo, pensa que você sempre sente o cheiro específico de uma comida que não é você que está fazendo, é outra pessoa que está fazendo. E, consequentemente, você associa sempre aquele cheiro a um tipo de comida específica. E se, de repente, a comida que está sendo feita for outra, mas tem o mesmo cheiro? Isso acontece em vários outros tipos de situação. Pode ser um som. Quer ver outro exemplo aqui? Toda vez que você escuta esse som, que foi o som que eu fiz para esse canal em específico, você sempre vai entender que vai ter um momento de transição entre o vídeo. Se você ainda não reparou, então continua assistindo os vídeos do canal, que você vai entender isso que eu tô falando. E aí fica condicionado que toda vez que vier esse som, ele não acabou não. Na verdade, vem mais coisa por aí. E alguma coisa que pode te fazer pensar. O problema é que pessoas mal intencionadas começam a usar esse tipo de qualidade em que o nosso cérebro tem de poder condicionar tanto a gente mesmo, outras pessoas e outros animais pra te fazer o mal. E ainda mais do que isso, pra vender umas coisas aí, falar umas coisas como se fosse ciência, acrescentando termos de ciência, mas que não tem nada a ver. Isso que eu acabei de falar pra você agora é condicionamento clássico. E responder a um estímulo não é o mesmo que achar que ele é real. E talvez você ficou meio confuso, mas vamos de outro exemplo. Se você pega um sino toda vez que você sentir fome e balança, e eu te entrego comida, a sua fome acaba. E você vai fazendo isso. Balançar o sino não é fim da fome. Balançar o sino não é acabar a sua fome. É só balançar o sino. É um estímulo sonoro. O que realmente acaba a sua fome é se eu te der comida. Se eu não te der, você vai ficar balançando o sino e vai continuar com fome. O problema é que algumas dessas pessoas que também misturam o lance de que o cérebro não sabe diferenciar o real do imaginário, ou às vezes até não misturam isso, mas perpetuam aí que alguns estímulos resolvem outros problemas, e não necessariamente. Entende? Mas calma lá, não é pra você sair condenando a imaginação assim também e sair julgando todas as pessoas que imaginam como infantis. Não é bem assim também, não, porque a imaginação, ela é muito poderosa, porque ela te ajuda a reduzir aqui, ó, a sua ansiedade, te ajuda a planejar melhor. Eu vou dar exemplos. Te ajuda a manter mais foco e também a conseguir superar alguns desafios que você tem aí internamente no seu corpo, seja o que for. Porque, vamos supor, você tem uma apresentação para fazer. Você tá muito nervoso, você não sabe direito como é que você faz. E aí você começa a imaginar. Mas você imagina qual que vai ser os tópicos de cada coisa que você falar, a sequência que você vai falar, planejamento e foco também, porque você vai mais centrado. E você começa a imaginar que você tá indo bem, que você tá conseguindo falar tudo aquilo que você tem que falar, que você tá conseguindo ter uma certa postura, seja o que for. E aí vai diminuindo a sua ansiedade também, porque você vai melhorando aqui, ó. Mas não significa que tudo que foi imaginado, sabe, vai ser vivido como verdade. Entende? Você usa aqui, ó, a imaginação pra planejar. E aí os seus pezinhos você usa pra caminhar.
E vai indo, sabe? Vai indo, meu filho, vai. E eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado a com mais conhecimento e que você consiga também ajudar outras pessoas com conhecimento. Então é só compartilhar esse vídeo para melhorar essa coisa de acabar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, porque acabar é difícil com a desinformação. E consequentemente, quando é esse tipo de assunto aqui, isso melhora provavelmente o estado mental de alguém que está passando por alguma coisa, ou a entender coisas sobre ela, e talvez você até entender coisas que você meio que estava vendo na vida, ou que alguém falou pra você. E falando de alguém falar pra você, você já ouviu falar disso aí? De que realidade e imaginação, oxe, seu cérebro não diferencia? Me fala aí nos comentários, porque eu vi aí, ó, em uma rede vizinha e fiquei, ai credo. Ai credo, até no TED Talk, não. Ajuda aqui a esse canal crescer, pra eu conseguir espalhar mais conhecimento e ajudar mais pessoas. Uma verdade difícil de encarar é que quando eu comecei a pesquisar mais e mais sobre ciência aqui pro YouTube, pra melhorar, sabe? As pessoas, a vida das pessoas, fazer elas se entenderem mais e pra mim também. Eu comecei a perceber cada vez mais e mais que o mundo, ele é cheio de fantasia, disfarçada de motivacional, entende? E o seu cérebro sabe o que é real. A pergunta é: você quer mesmo encarar isso?